Entramos agora. Estamos online. Esperar as pessoas começarem a entrar. E aí, conforme forem entrando, eu começo a falar, tá bom? Porque demora um tempinho. Existe um delay nosso com as pessoas que estão entrando online, então é bom a gente esperar. Dá. Bom, estamos aqui no mais um Mulheres Mix Convida. A mulher agora entrou online, tá? Nesse minuto. Só agora que a gente entrou? Só agora que a gente entrou online. É uma coisa, vamos lá. Eu sempre me atrapalho nessa tecnologia de entrar online. Então, a Cláudia fica pilotando, entendeu? Eu não tinha nem noção. Olá, boa noite. Chegamos aqui, mais um Mulheres Mix Convida, uma plataforma feita por mulheres para mulheres, que tem o prazer de receber os homens também. E hoje nós temos uma convidada super, super especial. Eu queria esperar mais um pouquinho para a gente ter mais gente participando, porque é uma honra receber a Tereza Cosentino, uma mulher multifacetada, incrível, que tem uma carreira maravilhosa, e é importante a gente ter mais gente com a gente. Vamos lá, estamos caminhando. Vocês veem aí também a lista de pessoas que estão ali, que estão entrando, que estão falando? Eu não sei nem onde ver. Tá ótimo, então vamos lá. Eu sou antiguinha que só. Bom, estou eu aqui, Cláudia Dutra, com Carla Camurati, minha parceira da plataforma aí, do nosso programa Mulheres Mix, que agora está fazendo Mulheres Mix Convida. E hoje temos o prazer de convidar a nossa grande convidada, Tereza Cosentino. Bom, o currículo dela é maravilhoso, então, para eu não errar, eu vou ler. Tá? Tereza Cristina Cosentino é mestre em economia e atuou durante 23 anos no BNDES, na área de inclusão social, como assessora da diretoria e chefe do Departamento de Operações Sociais, Saúde, Educação, Justiça e Assistência. De 2010 a 2014, exerceu a presidência da Fundação para a Infância e Adolescência do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Em 2015, assumiu a Secretaria do Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio, com pautas como gênero, LGBTQ+, pessoas com deficiência, diversidade racial, religiosa, entre outras. Hoje atua como consultora e, durante a pandemia, criou o projeto Quarentena Sem Fome. Bom, é um prazer ter você aqui com a gente. E a Carlinha, vou passar a bola para a Carla, que vai iniciar esse papo para a gente estender aí por essa 1 hora que a gente tem juntas. Olá, olá, olá. Olá, Tereza. Olá, Cláudia. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Essa altura está boa? Está ótimo. Então, tá bom. Tereza, muito obrigada por estar aqui conosco, conversando, tantos assuntos que eu acho que você entende muito e que são tão importantes de se falar, de conversar, de trocar ideia, de saber qual é a sua opinião. Então, antes da gente entrar na sua trajetória, que é uma trajetória bárbara, que eu admiro muito, de verdade, do coração, eu acho que eu adoraria ter sido economista. É engraçado falar isso, né? Mas eu acho economistas pessoas muito interessantes, assim, o que eles aprendem. Aliás, eu assisti uma vez um seminário do BNDES, que eu até te encontrei lá com 60 anos do BNDES, que vocês fizeram um seminário lindo no Jardim Botânico, não foi? Uma coisa, um encontro. E eu sempre acho economia fascinante. E eu queria ouvir a sua opinião sobre o que está acontecendo na economia hoje no Brasil, quer dizer, no momento da pandemia, e como vai ser essa saída, quer dizer, como é que... Porque eu acho que para a gente é difícil entender como é que um país se move, né? Porque é um orçamento tão enorme, incalculável para o nosso pensamento. Então, a gente não tem noção de como é entrar numa crise, sair dessa crise.
Eu queria que você falasse, na sua opinião, como você vê essa situação que a gente está vivendo e as possíveis saídas. Bom, primeiro, boa noite a Carla e a Cláudia. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos e todas que estão aí assistindo a live. Dizer, Carla, que você seria uma grande economista. Cláudia, eu conheci a Carla. O BNDES foi um dos patrocinadores do restauro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Toda vez que eu passo por lá, Carla, eu confesso que você me enche de orgulho, assim, cara, eu participei. E um dia eu falei assim, Carla, você é louca, porque você quebrou tudo ao mesmo tempo, se der errado, não tem mais teatro. E a Carla, com um chapéu de obra, ela sabia o nome de cada um, ela sabia cada pedaço da obra, onde estava, por que estava, ela dominava aquilo ali de uma forma absoluta. E, Carla, durante 23 anos de banco, a melhor prestação de contas que eu peguei na minha vida para analisar foi o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eu nunca peguei a prestação de contas tão bem feita quanto a que você entregou. Então, você é quase economista. Você já está quase lá. Carla, olha só, falar sobre a economia brasileira hoje, primeiro de tudo, a gente tem que ter muito claro na cabeça que a economia não é ciência exata, né? Economia é uma ciência social, uma ciência política. Então, a economia, a opinião do economista, ela está absolutamente impregnada pelas coisas que ele acredita, né? Então, quando eu dava aula de macroeconomia, durante muito tempo para concurso público, onde não é a formação de um economista, né? Você tem que passar uma quantidade de conteúdo de forma muito rápida. Então, eu costumava fazer uma imagem que ela é bastante simplificadora do ponto de vista da teoria macroeconômica, mas que faz sentido. Que eu dizia o seguinte, se você perguntar para um economista neoliberal, Paulo Guedes, qual é o principal problema de uma economia? Assim, qual é a pior doença? O que de pior pode acontecer numa economia? Ele responde sem piscar. Inflação. E ele vai completar, Carla, dizendo assim, inflação é uma doença tão grave que, para curar, vale tudo, até gerar o desemprego. Se você fizer a mesma pergunta para um economista heterodoxo, que aí pode ser keynesiano, pós-keynesiano, vai ter um monte de nome, ou seja, quem está do outro lado da rua do Paulo Guedes, vem cá, para você, qual é o pior problema da economia? Qual a pior doença? O que pior pode acontecer numa economia? Ele responde sem piscar, desemprego. E vai completar, e tem mais. O desemprego é uma doença tão grave, mas tão grave, que para acabar com ele vale tudo, até gerar inflação. Então, se você. Primeira coisa, de que lado da rua você está? O Brasil hoje está do lado da rua dos liberais. O Brasil hoje está do lado da rua que diz que inflação, o descontrole das contas públicas, esse é o pior problema. E para acabar com ele, vale tudo, até mesmo gerar desemprego. Observe que o objetivo dele não é o desemprego. Ele não dorme todo dia pensando quantas pessoas eu botarei desempregada amanhã. Não é isso. Ele sabe que a consequência da política dele vai gerar desemprego. Mas ele acha que é um custo a ser pago. Então, assim, o que está claro para mim, Carla, é que o governo, com essa opção clara, liberal ou neoliberal, teremos um ano de aprofundamento da recessão. A gente fala em economia, Carla, de políticas anticíclicas, ou seja, a economia ela funciona em ciclos de crescimento e recessão. Cabe ao Estado, então, promover políticas que reduzam a amplitude desses ciclos, né? Ciclos de crescimento muito exagerados podem levar à inflação, crises de recessão gera desemprego. Então, toda hora o governo tem que trabalhar de forma anticíclica. Então, agora, se o ciclo econômico ele é dado por questões externas, né, que é uma pandemia mundial, de um ciclo recessivo, cabe a esse Estado fazer políticas antirrecessivas. Se o setor privado não está comprando, porque as pessoas estão com medo, as pessoas estão desempregadas, os autônomos não têm aonde trabalhar, o governo tem que gastar. Ele tem que suprir a demanda, ele tem que continuar comprando ou fazendo com que pessoas comprem. Isso o mundo inteiro está fazendo.
né? No mundo inteiro garantiu salário, garantiu emprego, fez garantias mínimas de quê? De demanda. Isso não é ser de esquerda. Isso é garantir o capitalismo, né? Isso é garantir que o mercado funcione. Se as empresas quebram, gera desemprego, que no momento seguinte vai gerar mais empresas quebrando. Empresas quebradas pagam menos impostos. Então, as contas do governo também não melhoram em nada. Então, assim, a opção, que é a opção liberal, ela aponta para um aprofundamento da recessão. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Né? Nenhum economista... Aliás, os economistas liberais não têm dúvida disso. Eles podem falar na televisão diferente, mas eles não têm dúvida que a política deles não é anticíclica e que vai aprofundar a recessão. Isso, para eles, é o mal necessário. Porque pior do que isso é o descontrole das contas públicas. Pior do que isso é a volta da inflação. Eu quero saber se a pessoa prefere morrer porque está pagando mais caro o feijão todo dia ou prefere morrer porque ela não consegue comprar o feijão porque não tem salário. Né? Eu prefiro pagar feijão mais caro do que não ter feijão para comer. Né? Então, assim, a outra coisa que está muito clara, Carla, para fechar, para não ser muito extensiva, né, nessa resposta, desde o fim, desde a entrada do Temer, né, para cá, nós temos encomendas do setor privado. Encomendas muito claras. Reforma trabalhista, fim da Previdência Social, fim do Sistema Único de Saúde e fim das universidades públicas. Isso está endereçado. Isso está carimbado. Temer começou, mas o Temer, até por mais tempo de parlamento, por mais tempo em partidos políticos, ele sabe o tamanho dessa encrenca. Ele não aprofundou da forma em que esse governo pretende aprofundar. Então, o próximo passo é a gente não ter uma saúde pública universal, a gente não ter mais previdência pública, se pagar pela sua previdência privada, você não ter mais universidades públicas, portanto, acaba a pesquisa, acabam alguns cursos. Alguém já viu o curso de filosofia em universidade privada? Bom, mas tem um ministro da Educação que diz que não quer botar o dinheiro dele para pagar curso de filosofia, né? Então é isso, Carla. Assim, não sou otimista desse ponto de vista, não, mas eu acho que tem que vir uma reação da própria população. E aí é possível que a gente falar um pouco do que eu fiz aí, do que dá para fazer. Mas isso que é difícil, né? Porque a população normalmente entende pouco do funcionamento, porque se é difícil você entender contas públicas, o funcionamento de um país, né, que por um lado é simples, entre aspas, por outro lado é muito complexo, ainda mais no país do tamanho do Brasil. É muito interessante, porque a gente só reclama, mas a gente não entende o funcionamento. Por isso que eu achei muito importante chamar você, porque você é uma pessoa que entende do macro, da macroeconomia, trabalhou num banco que funciona, né, desenvolvendo o Brasil em muitas áreas há muitos anos, quer dizer, foi responsável por deixar o país nessa estrutura que a gente tinha antes, né? Porque hoje, eu não sei dizer qual é a estrutura que o Brasil tem objetivamente funcionando. Tanta coisa começou a ser desmontada, né? O próprio Ministério da Educação não funciona, né? Não funcionou, não conseguiu. Então, o próprio, né, a cultura, você tem muitas áreas que foram desmontadas, desarticuladas. Então, eu não sei, mas é muito importante que as pessoas entendam minimamente. Por isso é bom falar, é bom ouvir, é bom entender como é que funciona, que a economia tem ciclos, né, que tem momentos que, não, então se está muita produção é ruim porque gera inflação. As pessoas não entendem essa gangorra, não entendem a balança. E as pessoas não entendem o que é mais genial na economia, que a economia não estuda só números, né? A economia estuda as pessoas, os hábitos, a vida delas, o que elas precisam, né? E aí você forma números a partir de estatísticas e de aprofundamento em hábitos, para você poder tirar alguma coisa daí. Então,
Muito obrigada pela sua resposta, porque eu acho que ajudou. Eu só olhava para a Cláudia, que só fazia... É uma aula, né? Porque nós como cidadãs, assim, a gente pouco conhece, né? Por mais e nós somos mulheres privilegiadas que temos mais informações, né? Então você imagina uma população que tem pouca informação, pouca formação, né? Cidadã, econômica, uma série de questões. E realmente, aí quando você faz uma pergunta, você prefere comprar um feijão mais caro ou não ter dinheiro para comprar o feijão? Eu, com certeza, prefiro um feijão mais caro, né? Então, assim, e a gente está vivendo um momento de muitas incertezas, né? Nós, mulheres, né? Como você, eu também sou mãe solo, é difícil você, no momento da crise, de pandemia, trancada em casa, envolve tantas questões, e aí você está lidando com esse governo, com um desgoverno, principalmente para a gente que está na área cultural, né? A gente está sofrendo, da área audiovisual, a gente está sofrendo como a gente sempre vem sofrendo, né? Eles querem calar sempre a área cultural. Então, assim, é bem complicado. Então, assim, para mim é uma aula, e é bom entender, é bom ouvir. Fico, assim, muito feliz de poder estar aqui participando disso, sabe? E trazer isso para as pessoas também. Pois é, então assim, Carla e Cláudia, e todo mundo que está assistindo a live, é um falso dilema. Você tem que salvar a economia ou as pessoas? Isso é um falso dilema. Não caiam nessa. Assim, que salvar a economia é salvar pessoas. Claro. É sociedade. Hoje, quem está fechando o comércio, quem está paralisando a atividade econômica, não são os governadores. É uma pandemia. Abrir a economia dessa forma gera mais prejuízo do que fechar. Sim, e é papel do Estado, sim, socorrer as empresas, não deixá-las quebrarem. É papel do Estado. E sim, o Estado tem uma prerrogativa que ninguém mais tem. Ele emite moeda. Então, ele pode simplesmente ligar para a Casa Moeda e falar assim, emitam mais moeda. Né? Ele tem esse poder que nós não temos. Eu adoraria poder emitir moeda na minha casa, mas eu não posso. O Estado, a União pode. Né? Mas é isso. Senão eu fico falando de economia por 3 anos. Eu adoro esse assunto. É maravilhoso. Ô, Tereza, agora conta, continuando na aula, que eu estou adorando, essa até eu entendo um pouco, porque trabalhei durante um bom tempo no Estado, mas eu queria falar, queria te ouvir um pouco como foi a sua experiência no Estado, cuidando de pautas tão delicadas, justo no Estado, num momento muito delicado também de governo do Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho na FIA. Pois é, Carla. Assim, na verdade, o que pavimentou minha ida para o Estado foi minha atuação no BNDES. Né? Em 97, a área social do BNDES era recriada, porque em 1990 o Collor acaba com a área social do banco, o S do banco fica só na sigla, não tem área social. Em 97, a área social é recriada. E em 99, eu fui assessorar a diretora Beatriz Azeredo, fiquei com ela 4 anos. Então, assim, eu peguei a reconstrução da área, né? Então, o banco pensando como que um banco de desenvolvimento, que papel tem um banco de desenvolvimento nas questões sociais básicas. Então, foi criado o Fundo Social, que é um dinheiro não reembolsável do banco, de onde nasceu mais tarde, Carla, a ideia do Fundo Cultural, né? Nasce lá atrás, em 99, com o Fundo Social. O banco colocar dinheiro, seu próprio dinheiro, de forma não reembolsável. O que volta para a sociedade não é a taxa de juros e o dinheiro de volta. O que volta para a sociedade é o bem-estar, é o benefício que esse investimento faz. Né? E assim a gente conseguiu restaurar aqueles pianos de cauda maravilhosos do Teatro Municipal, sem Rouanet, porque a gente tinha um fundo cultural, porque o banco entendeu que faz parte do seu papel. E a minha atuação ali, eu conheci o Ricardo Henriques, que estava chegando do IPEA, de Brasília, para ser assessor do presidente Luciano Coutinho. Ele foi para o Estado para ser secretário de Assistência Social e Direitos Humanos. Então, ele me convidou para ser presidente da FIA, porque uma das linhas que a gente financiava eram as redes de atenção
a criança e adolescente nos municípios. Então, já há algum tempo que eu vinha trabalhando nessa perspectiva da promoção de direitos de crianças e adolescentes. E foi um dos grandes presentes da minha vida profissional. Assim. Eu fiquei 4 anos na fundação, passei por 5 secretários, eu brincava que era Highlander, né, que trocava de secretário de assistência social e eu ficava na FIA. Eu era um quadro absolutamente técnico, porque eu não sou filiada a partido político, então não tinha essa forma de ficar, né, no cargo. E fui ficando, eu acabei ficando por 4 anos, eu saí em 2014, fevereiro de 2014, que eu saio da fundação. E ali, Carla, foi um presentaço, porque você poder olhar para o mundo todo, assim, e cortar o seu recorte de idade, mas aí você fala de saúde, você fala de deficiência, você fala de trabalho, você fala de educação, você fala todos os temas recortado pela idade, né? Nos direitos de criança e adolescente. E aí o quadro no Brasil ainda é dramático, né? Assim, a violência contra a criança e adolescente, né, é uma coisa dramática. Eu fico bastante irritada quando a população, por exemplo, banaliza uma lei, como a lei Menino Bernardo, chama de Lei da Palmada, e as pessoas ficam colocando no Facebook foto de chinelo, de vassoura. Meu psicólogo era esse, eu cresci, estou ótima, e você? Né? Não é disso que se trata de crianças... Né? Crianças são espancadas, crianças... no estado do Rio de Janeiro, até hoje, existem mais crianças vítimas de estupro do que adolescentes cometendo infração. Loucura. Tem ideia do que eu acabei de falar? Não, é assustador. Isso, o estupro é a violência mais subnotificada que existe, por motivos óbvios. É só vocês pensarem nos seus filhos e filhas, se eles sofressem qualquer tipo de abuso sexual, se a sua primeira vontade seria ir para uma delegacia. Ou se não é pegar o seu filho no colo e protegê-lo e não querer que ele reviva aquilo. Então tem uma subnotificação imensa. E assim mesmo, eu tenho mais crianças vítimas de uma única forma de violência, violência sexual. Não estou falando das outras formas, não, só de uma. Esse número é maior do que todos os adolescentes que cometeram atos infracionais. Mas a sociedade discute a redução na maioridade penal. Mas não discute a proteção integral de crianças e adolescentes que têm seus direitos violados diariamente. Né? Diariamente. Toda forma de violação de direitos. Eu costumo dizer que o Estatuto da Criança e Adolescente, que é fazendo 30 anos esse ano, né? Tem um parágrafo, o artigo 4º, que tem toda criança tem direito a, e começa tudo, educação, tem um monte de coisa. São 3, 4 linhas. Eu digo que falta uma. Tem direito a sonhar. E vocês duas são mães. Vocês sabem perfeitamente que uma criança só sonha se ela estiver segura. Uma criança com medo da integridade física dela, ela não sonha. Ela perde a capacidade de sonhar. E eu acho que é o que é de mais cruel que a nossa economia faz com a sua concentração de renda, que as nossas políticas públicas fazem, é tirar o direito de sonhar das pessoas. Porque quem não sonha... Né? Você não consegue sonhar, você não tem esperança, você não vê saída, você vê sempre tudo contra você, né? É uma coisa engraçada. Aquele filme dos meninos do tráfico, tem um menino que diz, eu não tenho nada a perder, um menino de 10 anos, que diz, eu não tenho nada a perder. Como não tem nada? Você tem a vida inteira a perder. Né? Ele simplesmente não diz nada para ele, exatamente porque ele não sonha, ele não vê futuro, ele não olha para frente. Isso é muito cruel. E você sabe, eu acho que hoje, no Brasil, independente da classe social, os jovens não têm muito sonho. Assim, você não consegue olhar para o país e ver uma direção onde você fale, vai ser bom. O Brasil agora vai, né? Agora mas eu acho que... Mas é porque eu acho, assim, no meu ponto de vista, eu acho também que
tá muito difícil sonhar mesmo, né? Se está difícil sonhar para os adultos, imagina para uma criança que vive uma realidade tão distante da nossa, que vive com medo da bala perdida, que vive com medo de chegar em casa, que vive com medo de sair de casa. Muitas vezes tem a violência dentro da própria casa, né? O agressor convive com ela várias vezes. A pandemia não tem assistência nenhuma, né? Você vê muita gente tentando fazer um trabalho comunitário, tentando empregar alguma forma de distribuição, não só de renda, mas fazendo um papel do Estado. A gente vive tão desamparada do Estado, a gente vive tão desamparado né, dos meios que poderiam estar nos dando qualquer tipo de suporte, que falar de sonho é quase um luxo, né? Então, assim, eu acho que elas vivem uma realidade tão cruel e tão distante da nossa, e a gente vive no mesmo país, na mesma cidade, no mesmo lugar. Então, assim, eu como mãe de crianças, né, eu tenho filha de 7 a 15 anos de idade, eu estou vivendo isso em casa, né, o medo, porque as crianças também estão vivendo medo, né, o medo da pandemia, só que é um medo que a gente não consegue, como mãe, né, presente, ainda dar uma controlada, ainda trazer outras coisas, mas você imagina essas pessoas que não têm essa ferramenta, né? Então, assim, eu fico assustada quando você dá esses dados, porque é quase como dizer, gente, não tem solução, né? É quase, assim, eu me sinto... Tem sim. Mas eu sei que tem, mas o que dá é que não tem, entendeu? E tem. Dá desânimo, mas tem. Mas tem. E é por isso que eu acho que o seu trabalho, por exemplo, que você está fazendo Pandemia Sem Fome, é uma coisa incrível, porque, como você colocou, né, no offline, quando a gente estava conversando, é uma questão de uma cidadania responsável. E assim, precisa de um trabalho de envolvimento de todos, né? Não só do Estado, mas de todas as pessoas como cidadãs. Elas precisam participar. Elas precisam... né? Conta para a gente um pouco. Fala, Tereza. Sobre quarentena? Isso. Pois é, começa o isolamento social, o distanciamento social, ou seja, cada um tem que ficar dentro da sua casa. Meus amigos do banco me dizendo, o banco vai colocar trabalho remoto. E tem uma pessoa que trabalha na porta do banco, ela se chama Sueli. Eu tenho, se eu não tivesse me aposentado, eu estaria com 27 anos de banco. Quando eu cheguei no banco, a Sueli já trabalhava lá. Então, a Sueli tem mais de 30 anos de banco. O que a Sueli faz? Ela vende doces e salgados no BNDES. Hoje em dia, na porta do banco, então ela ganhou a Petrobras também. Doces e salgados maravilhosos. Inclusive, todas as festas de aniversário dos meus filhos foram ela que fez a vida toda. Falei, cara, se o banco vai fechar, como é que a Sueli vai ficar? Liguei para ela. Aí a gente conversou, eu encomendei algumas coisas dela e tenho encomendado ainda. Aí eu falei, cara, tem um monte de Sueli no mundo. Se você passasse pela Zona Sul, o que você via de gente com carro aberto, com placa de quentinha R$10, era muita gente. Porque o desemprego, e tem alguns colchões, né? Os homens trabalham muito com o próprio carro, né? Motorista aplicativo, e as mulheres correm muito para a cozinha, né? Então, tinha muita gente vivendo disso. Eu pensei, bom, mas tem outra categoria que vai se ferrar nessa história. População de rua. A população de rua, ela vive de uma rede de solidariedade informal que a própria cidade monta. Então, assim, eu trabalhei em da cidade há anos, né? Você sai para almoçar, você volta, o que sobrou, você não pediu a mais, você bota numa quentinha, você volta e entrega para alguém, aí aquela mãe que está com a criança precisa de um remédio, você passa na farmácia e compra, ou dá a lata de leite. É uma rede informal de solidariedade que o movimento da cidade leva. E, cara, a cidade fechada, essas pessoas não vão comer. E aí eu joguei no meu Facebook, eu falei, olha só, gente, estou pensando numa maluquice aqui. Que tal fazer um projeto em que a gente pague para produtores autônomos de quentinha, façam as quentinhas e distribuam para a população em situação de rua. A primeira distribuição foi no dia 26 de março, foi na Tijuca, foram 30 quentinhas. Eu falei para a pessoa, a Silvana, que estava fazendo na Tijuca, eu falei, Silvana, vai que se eu não conseguir doação, 30 eu consigo bancar, né?
consegui uma pauta no RJTV, eu fiz Bom Dia Rio e RJ. E, obviamente, telejornal tem um alcance. Eu me lembro que eu cheguei em casa, porque para fazer Bom Dia Rio a gente acorda um pouco cedo. Eu almocei, dormi, tirei o volume do celular. Quando eu acordei, tinha mais de 500 mensagens. Né? E o projeto que começou com 30 quentinhas, nós chegamos a 32 mil refeições distribuídas. O projeto terminou essa semana, eu publiquei ontem no Facebook a prestação de contas, conseguimos arrecadar mais de 300 mil reais. Uma conta de uma pessoa física, que muita gente não sabe quem é. Claro que alguém sabe, não, pode depositar que a pessoa é séria, o projeto vai acontecer, eu prestava contas todo dia por fotos. Mas me surpreendeu, Carla, me surpreendeu, assim. Eu também, porque quando eu falei com você, eu nunca imaginei que foi, porque eu entrei junto com a Tereza, mas eu nunca imaginei que fosse crescer nessa escala. Não, eu jamais pude imaginar. Acabei com 12 produtores. Eu tinha pessoas, 4 em Copacabana, São Gonçalo, Duque de Caxias, Belford Roxo, Tijuca, Maria da Graça, Marechal Hermes, Ilha do Governador e Centro da Cidade. Que lindo. A gente distribuiu no território e a ideia, porque um grande nó disso é a distribuição. Então, a ideia era, eu transferia o dinheiro para essas pessoas, eu comprava R$10 de cada quentinho, eu distribuía, eu dava para elas antecipado, 3 dias de antecipação, para ela poder fazer as compras. Ela fazia as compras, cozinhava e ela distribuía no entorno da casa dela. Por isso, tão espalhado no mapa as pessoas que produziam, para elas poderem distribuir perto de onde elas moravam. Né? Porque senão você... Girar, né? E assim... Para quase todos esses 12 produtores, foi a única renda durante esses 3 meses. O Quarentena Sem Fome garantiu a renda dessas pessoas. Pagamento dos seus aluguéis, da comida da sua família, da sua conta de luz. Né? 12 famílias que conseguiram manter as suas contas em dia e 32.570 refeições distribuídas, 24.300 garrafas de água mineral distribuídas, né? É muita gente que pôde comer. Isso é motivo de assim, muita felicidade, sabe? E a motivação disso tudo é uma motivação seguinte. Para mim, exercício pleno da cidadania não é um ativo pessoal, não é individual. Ele é coletivo. Só terei uma sociedade cidadã se todos puderem exercer plenamente a cidadania. Então, assim, para isso, a primeira coisa, eu tenho que entender que o outro existe. Que a maioria das pessoas não sequer percebem que o outro existe. Aí, depois de perceber que o outro existe, além dele existir, ele tem os mesmos direitos que eu. O que eu conheço de gente agora, na pandemia, que está com sua renda garantida, seja aposentado, seja que é funcionário público, enfim, empresa que não demitiu, está com seu salário garantido e não está pagando a sua empregada, e não está pagando a sua faxineira. Isso é um vexame social. Assim, mas se parar de pagar o salário dessa pessoa, é um problema sério. Quer dizer, o outro tem o mesmo direito que eu. A pessoa que trabalha na minha casa, ela está na casa dela desde março, e ela fica me ligando, ela está incomodadíssima. Ela quer, Tereza, estou recebendo sem trabalhar. Eu falei, eu também. É um momento especial da vida da gente. Agora, eu sou aposentada, eu paguei um plano de pensão de aposentadoria privado, eu tenho uma situação estável, eu posso pagar o seu salário, já estava na minha conta o seu salário. Não tem por que eu não te pagar. Né? Então, assim, o outro existe, o outro tem os mesmos direitos que eu. Mas não está assim, né? O país é tão desigual que não temos os mesmos direitos, tá? Então, a minha cidadania responsável, o que é? Promover o direito do outro. Claro. Então, a quarentena nasceu assim.
né? Porque as crianças não são as crianças pobres, são as crianças brasileiras que são as nossas crianças. Sim. As crianças brasileiras, elas são nossas. Não é porque não é seu filho que... É esse sentido da empatia e de uma pessoa segurar a outra é que parece que não é absorvido direito, né? As pessoas preferem, às vezes, andar de antolhos, né? E achar que cada um por si, Deus por todos, né? Uma coisa assim... Coitado de Deus, né? Os estudos que foram feitos durante essa pandemia mostra que nós estamos também vivendo uma pandemia meio que social, né? O número de mortes de pessoas de classes sociais social mais baixa é muito maior do que pessoas com classe social favorecida, né? Porque acaba isso, são as pessoas que têm que pegar o transporte público para ir trabalhar, mesmo numa pandemia, são as pessoas que têm pouco acesso à rede de saúde, né? Ou que vão ser internadas e não conseguem vagas. Então, eu acho que a gente ouve, né, a máxima que as pessoas têm que ter bom senso, mas bom senso, muitas vezes, não existe, né? As pessoas elas se privam do bom senso e a empatia é muito pouco praticada no Brasil, é zero. A pessoa não consegue olhar para o lado e ver que tem uma pessoa ali igual a ela, né? Que seu direito termina quando o outro começa. Coisas básicas, né? Que você tem que cuidar do seu entorno, porque você cuidando do seu entorno, outra pessoa vai estar cuidando do outro, né? E as pessoas vão indo. Então, quando você, numa pandemia, não se sensibiliza com o outro, numa pandemia você não se sensibiliza com aquelas pessoas que trabalham para você, né? De alguma forma, e aí você tenta, junto com elas, criar, porque talvez você não consiga, porque você está passando uma privacidade, também sendo privada, manter o salário daquela pessoa integral, mas você manter de alguma forma, você então doar outras coisas, ou então você trazer aquela pessoa para dentro da sua casa, você acolher aquela pessoa. Eu acho que não poucas, mas assim, não é a maioria das pessoas que estão fazendo isso. Então você vê muita gente passando necessidade. Muitas vezes. Pois é, Cláudia. O que a gente tem que entender foi um pouco o que a Carla falou. Se tem uma criança privada dos seus direitos, não importa se é meu filho, é uma criança brasileira privada dos seus direitos. Vai ter que me indignar igualmente. Uhum. Crianças brasileiras são eu concordo, gênero e grau. Eu acho que a mulher que sofre violência, cada mulher que sofre violência, eu estou sofrendo junto a essa violência. Também, eu não consigo entender. Eu não consigo entender como as mulheres não blindam esse assunto imediatamente, né? E é impressionante, porque se a gente blindasse minimamente, a vida seria diferente para nós. A gente se autoprotege, né? Quando você blinda as mulheres, quando você cuida das crianças, alguém vai cuidar do seu filho também, porque, né, é uma corrente. Quando você protege o filho de alguém, mais lá na frente pode ser que estejam protegendo o seu, ou alguém do seu convívio. Quando você alerta que uma mulher está sofrendo algum tipo de agressão, talvez um dia, quando você estiver sofrendo uma agressão, alguém vai alertar também. Vai fazendo correntes, né? Vai criando correntes, você vai criando mecanismos, né? E eu não entendo como é que as pessoas não conseguem enxergar. E se você tem uma mesa... Mas a educação da gente virou uma educação da competição e não da cooperação. Eu tenho filhos gêmeos e me lembro quando eles eram pequenininhos, bem pequenos. Eu falava, cara, eu queria brinquedos que gerasse a cooperação entre os dois. E assim, o único brinquedo que eu conseguia achar assim, já pronto era gangorra. E, bom, para brincar de gangorra tem que ter os dois. Né? Você pode ver que todos os jogos eles são competitivos, eles não são cooperativos. A brincadeira das crianças são competitivas, as escolas. Os meus filhos agora acabaram estudando fora do país e tinha uma universidade que dizia o seguinte, o lema da universidade, aqui não se faz amigos, aqui se faz network. E aí você não estuda, meu filho. Como é que você pode ser um arquiteto, um engenheiro, um médico que não percebe no outro uma pessoa, percebe no outro uma oportunidade? Estou fora. Uhum. Então, assim, a educação, de uma forma geral, seja ela formal, seja dentro de casa, deixou de ser uma educação para cooperação e virou uma educação para competição. Eu me lembro que, antes de ser economista, Carla, eu fui formada em educação física. E eu trabalhei em escolas. Fui professora, por exemplo, de uma ilustre figura pública hoje, da Preta Gil. Né? A Preta e a Maria foram minhas alunas no Colégio Andros, por exemplo. Né?
O Gil já foi pai de aluno meu. Olha que chique. E eu me lembro assim, que eu queria fazer as atividades sem competição. Não era quem chega primeiro. Vamos fazer quem consegue fazer. Né? Cara, as crianças queriam a competição. Que já está no formato. A escola queria que eu fizesse o campeonato. Né? Eu trabalhava com criança de 2 anos a 10, tá? Eu não estou falando de pré-adolescente, eu estou falando de criancinhas. A escola queria que eu trabalhasse com a competição. Eu falava, cara, eu quero trabalhar com a cooperação. Então, atividades, por exemplo, uma criança ajudar a outra a fazer cambalhota. Crianças de 3 anos. As mães quase morriam quando viam aquilo, né? Uma ajudava a outra no sentido de, olha só, você é responsável pelo seu amigo. Você tem que ter cuidado, senão ele pode se machucar. Né? Porque a empatia, ela tem que ser passada também. Claro. Meus filhos muito pequenos, tinha aniversário de amigo deles, eles diziam assim, o que você acha que seu amigo gostaria de ganhar? O que você acha que ele gosta para a gente comprar de presente para ele? Ah, mãe, meus filhos são flamenguistas, é óbvio, somos todos da nação, e a maioria dos amigos são tricolores. Ela também. Aí, assim, mãe, mas ele é tricolor, você compra a blusa do Fluminense? Eu falei, claro, filho, o mau gosto é dele, eu não tenho culpa, a gente compra a blusa do Fluminense, porque o presente é para ele, não é para a gente. É olhar para o outro. Me lembro que o Nicola, um dos meus filhos, quando eu estava no BNDES, no dia do secretário, eu tinha um secretário, Rafael, e aí eu estava no Rio Sul, não, filho, eu tenho que comprar o presente do Rafael. Mãe, compra uma camiseta polo listrada, porque ele gosta muito. Nicola foi 3 vezes no banco. De fato, o Rafael tinha muitas camisetas polo listradas. É esse olhar para o outro. Não é o presente para você. Você sabe que... O presente é ver o outro, entendeu? Desculpa, falo pra caramba. Não. É porque você tocou num assunto que me chamou a atenção e me lembrou... quando eu estava nos Jogos, na Rio 2016... eu queria, e a gente tinha planejado isso, que um final de semana antes dos Jogos, a gente teria Jogos Indígenas. Então, seria como se fosse um evento na praia de Copacabana, onde teriam 5 competições dos Jogos Indígenas. Para a imprensa ver, na realidade, porque os Jogos Indígenas são muito legais. E aí eu fui lá... ver os Jogos Indígenas com o gringo. Gente, eu fiquei tão impressionada. É exatamente isso. Por exemplo, a corrida de bastão começava com um curuminzinho de 5 anos. E aí ia crescendo, até chegar num homem. Quando eles entravam, entra a família do atleta. Você tem uma relação completamente diferente. Não... Está todo mundo competindo, mas são grupos, são pessoas são todas misturadas. Não é só você, o indivíduo, ou melhor, o que faz, é uma equipe. Começa, se o pequenininho não correr muito, não adianta o homem correr muito. Então, tem uma coisa tão emocionante você ir vendo aquela troca de bastão, começa pequenininho, aí vai indo, até chegar no homem. São lá 6 idades diferentes competindo. Acabou que a gente não conseguiu fazer, a Rio 2016 teve uma série de problemas, mas para mim me chamou muito a atenção, as pessoas deveriam, os Jogos Indígenas, vale a pena ter a oportunidade de ver, e o Brasil deveria cuidar mais dos seus índios, né? Olhar o que está acontecendo agora, né? Nesse bate-minuto, no meio da pandemia, com os nossos índios, né? Nós que temos horrores diferentes, a gente está descuidando de tudo, né? Das nossas raízes, a gente está tirando a nossa sombra, eu acho. Carla, a reforma da Previdência... Porque agora tudo que a gente fala, basta você olhar criticamente uma situação, alguém pula do outro lado para dizer que você é lulista, você é PT, você é esquerda, você é centro, você... Não é nada, eu só estou pensando na nossa cidadania, no nosso país. Ponto. Nas nossas crianças, né? Seja de direita, de centro, de esquerda, quem entrar lá tem que saber disso, tem que administrar isso.
tem que administrar os nossos tesouros e os nossos problemas. É isso. Com um olhar humano, com um olhar fraterno, com esse olhar de que o outro tem o mesmo direito que eu tenho. Se não dá para sonhar, ninguém sonha, então, porque o sonho tem que ser coletivo. Né? Claro, a gente tem que construir uma sociedade menos desigual, gente. Não dá para ser tão desigual. O Brasil é o terceiro país, a maior concentração de renda do planeta. A gente só pede para Botsuana e para Serra Leoa. Nossa Senhora. Nossa, mas... Eu não estou dizendo que o Brasil é o terceiro país mais pobre do planeta. Não, não somos. Estamos entre as 10 maiores economias do planeta. Uhum. Eu estou dizendo que é o país um dos piores na distribuição do que ela gera. Sabe o irmão mais velho, sacana, quando a mãe chega com um saco de bala e manda distribuir para os irmãos, e dá uma balinha para cada um, vai com um saco para o quarto inteiro? É isso, 1% dos mais ricos no Brasil está quase 50% da renda brasileira. Assim, é uma desigualdade. E a desigualdade, ela não é só de renda, ela vira uma desigualdade de oportunidades. Saiu o Enem. O Enem está aí para provar que a concentração de renda ela vai desembocar numa desigualdade de oportunidades. Porque o Enem ele não é desigual. Se o menino tivesse acesso à internet, ficava igual. Não ficava igual. Porque o menino de baixa renda que está em casa na pandemia, ele acaba ajudando na renda familiar. Ele acaba cuidando dos irmãos menores. Ele acaba tendo que cozinhar. Ele não tem o tempo de ficar sentado na frente do computador estudando. O da classe média baixa, esse computador é o mesmo que o pai está usando para o trabalho remoto. Não, ele não pode deixar o computador a manhã inteira para o filho dele assistir aula. Claro, é um computador na casa. Então, assim, não se resolve as coisas. Então dá o computador para todo mundo, resolveu. Não resolveu. Porque aquele menino, a principal refeição dele era na escola. Ele agora está subnutrido em casa. Então, assim, a concentração de renda, ela concentra oportunidades. Ela te retira de parte da população a possibilidade. Tanto que quando um deles fura esse bloqueio e consegue alguma coisa, imediatamente está na mídia. Filha de empregada doméstica aprovada em Harvard. Aí faz porque é exceção. Era para ser normal. Né? Se todos tivessem a mesma oportunidade. É muito rico. E é isso que é impressionante, porque, na minha opinião, o problema do Brasil é gestão. É uma gestão pública mal feita, com uma legislação muito delicada, legislação de procedimentos. Não estou nem tocando na Constituição, estou dizendo nas entranhas, né, do Estado, do município, do próprio governo federal. Você tem toda uma... Eu fiquei muito impressionada. Eu saí da iniciativa privada e fui parar no Estado, né? Quando as pessoas me contavam determinados procedimentos que tinham que ser tomados, que não tinha jeito, eu falava, gente, isso é o quê? Para dar errado? Só para eu saber, eu vou obedecer, eu não estou aqui para contestar quem sou eu estou aqui para executar. Mas é para dar errado, porque é nó no pingo d'água. E isso vai fazendo, a visão que eu tenho, depois de trabalhar durante 8 anos dentro do Estado, é que você cria tanta dificuldade na operação do trabalho direto que você vai fazendo as pessoas começarem a driblar coisas, não para roubar, não para nada, mas para trabalhar. Porque se você, por acaso, passar quantos dias de não sei o quê, você já não pode não sei o que lá. Então, você começa a arrumar gatilho para conseguir trabalhar. Ao mesmo tempo que você acha gatilho, você acha buraco. E aí, tem gente que usa para trabalhar, tem gente que usa para roubar. Quando eu falo, não é roubar dinheiro, é roubar tudo, papel higiênico, sabonete, é roubar o que puder, pilhar o que puder. Então, você vai criando uma relação com o próprio Estado, porque os exemplos são péssimos, né? Todos, de uma maneira geral, né? Para não dizer todos, mas grande parte dos nossos exemplos são muito ruins.
Então, você tem a população que olha e, de alguma maneira, tenta se equilibrar dentro disso. Então, já que todo mundo faz, eu também faço. Então, você vai criando uma maneira de olhar o certo e o errado, o correto, o limite, o outro, o que muito distorcida. Pois é, Carla. Eu sou do setor público a vida inteira, né? Eu terminei meu mestrado, fiz concurso do BNDES, vida no setor público. Eu não tenho dúvida que o setor público perde graus de liberdade frente ao setor privado, e seria normal. Porque no setor privado, o erro ele é punido imediatamente com prejuízo. Se o gestor privado erra uma decisão, a punição vem imediata, né? No setor público, o que é? Como é que eu sou punida pelo meu erro? Né? Então, assim, só que a quantidade de regras que colocam, ela fica insana, porque ela impede quem quer trabalhar direito de trabalhar, e quem quer roubar continua roubando. Nunca impediu ninguém de roubar. Então, assim, agora, você, Carla, é prova viva de que é possível, mesmo com tantas regras, fazer alguma coisa. Você reformou o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Com todas as regras loucas, né? Eu fiquei no total 27 anos no setor público. Eu não tenho nenhum processo em Tribunal de Contas, nem da União, nem do Estado, nem do município. Eu tenho coisas que foram perguntadas, eu respondi e acabou. Também, eu respondi coisas, tudo que... Isso, mas... Eu fiz um trabalho... Assim, é possível. É possível, desculpa. Durante anos, a gente fez um trabalho, assim, eu, Cláudia, fiz um trabalho muito bacana com o BNDES de formação de alunos para cinema. Formou 4.000 alunos, a gente montou um cinema, a gente fez várias coisas na área social com o BNDES. Eu acho que o BNDES tem um trabalho muito forte na área social, que eu acho bem bacana. Eu queria, assim, a gente já está faltando assim, uns 10 minutos para terminar, e tem muitas perguntas que eu acho que era legal. Primeiro de todas, as pessoas... todas elas agradecendo muito o seu trabalho na Quarentena Sem Fome, elogiando muito. E aí eu vou ler algumas perguntas aqui, tá bom? Para a gente responder. A primeira delas ainda existe o Fundo Cultural que você mencionou, Tereza, que foi utilizado na reforma do municipal, no BNDES, você sabe dizer isso? Não sei dizer, estou aposentada há quase 5 anos no banco. Eu acredito que sim, tá? Que o banco continua trabalhando com patrimônio histórico, continua trabalhando com acervo, que foi onde o projeto do Teatro Municipal se enquadrou. Então, acredito que sim, que ainda tem um fundo cultural, mas certeza só entrando no site do banco e perguntando. Como é que é o seu trabalho de consultoria atualmente? Como é que você... Eu trabalho com... Se você falar em área social, eu trabalho com o terceiro setor. Agora, antes de entrar na live, eu estava numa reunião com uma ONG. Estou compilando dados sobre a situação da mulher negra no Brasil. Eu trabalho no setor público, prefeituras que não sabem fazer um edital de seleção pública, que não conhecem a legislação, que precisa capacitar os funcionários, a gente faz capacitação. Como trabalho com empresas, eu estou agora com 2 projetos muito novos, acabaram de ser gestados. O primeiro chama-se Educação para a Paz, que é um ciclo de palestras para escolas, para educar esses meninos e meninas no respeito e na inclusão, né? Porque se não for para lá, eles não vão crescer, vão virar adultos que não respeitam e não incluem o diferente. Então, é um conjunto de palestras que vai ter presencial, que é mais bacana por causa do bate-papo, mas por conta do tamanho desse país, também vai ter um pacote de palestras para a internet. E para as empresas, eu desenvolvi uma metodologia de avaliação de diversidade, respeito e inclusão no ambiente empresarial. E como é que está a sua empresa? Qual é o grau de diversidade da sua empresa? Também não adianta só você dizer que tem mais mulheres do que homens. Todas as mulheres são faxineiras, todos os homens são engenheiros, não incluiu do mesmo jeito, né? Então, fazer um diagnóstico desse ambiente empresarial. Então, a consultoria anda por aí. A gente vai jogando nas 11, batendo com as 2 e agarrando no gol.
Oh, meu Deus do céu, bem coisa de mulher, né? Pratinho de qual foi o maior desafio, seu maior desafio atuando como secretária da Assistência Social no estado do Rio de Janeiro? Foram tantos desafios. Eu vou tirar a questão da burocracia estatal, tá? Isso é um desafio, como a Carla disse, ao entrar no Estado, mas eu já era uma pessoa do setor público, já que o BNDES é muito diferente da administração direta, né? No caso da assistência social e direitos humanos, acho que o maior desafio era conseguir agregar as agendas, porque os direitos humanos eles estão absolutamente partidos. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, tem o núcleo de defesa da mulher, que não conversa com o núcleo de LGBT. Só que dentro de LGBT tem a mulher trans, que quer conversar com as mulheres. Aí do lado tem igualdade racial. Na igualdade racial tem a mulher negra, lésbica, que quer conversar com LGBT e quer conversar com as mulheres. E esses grupos não conversam. Eles são muito separados. Isso, para mim, era muito angustiante, porque eu queria uma política holística, eu queria que aquilo tudo acontecesse de uma forma mais orgânica. Então, certamente foi o meu maior desafio. Entendi. Vamos lá para a próxima. Você pretende continuar a campanha contra a fome após a quarentena? Não sei dizer. Os meus 12 produtores, eu estou vendo que tem alguns que estão no chat aqui, já falaram. Eles me pedem isso, eles gostaram muito da experiência. Eu comecei com um projeto que tinha início, meio e fim. Era nesse período de distanciamento social, nesse período em que esses grupos mais vulneráveis precisavam de alguma coisa. Eu nunca pensei, tanto que, gente, o depósito era feito na minha conta pessoal, eu estava meu nome e meu CPF no Facebook, as pessoas depositavam para mim o dinheiro, não tinha uma institucionalização, não tinha uma ONG, não tinha nada disso. Então, assim, eu não sei, eu gostei muito de fazer isso, pode ser, mas aí eu vou ter que estruturar essa história, não vai aparecer desse jeito que foi, não. Como você vê o cenário do Brasil pós-pandemia? É um pouco que eu falei no início, eu não tenho nenhum otimismo do ponto de vista institucional, eu não acho que nem o governo federal, nem estadual, nem municipal, no caso da gente aqui no Rio de Janeiro, tem boas perspectivas, por isso que eu acho que cada vez mais a sociedade civil organizada tem que atuar, tem que falar, tem que pressionar. A nossa Constituição, não é à toa que ela é chamada de Constituição Cidadã, ela dá muito papel à sociedade civil. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a sociedade civil pode participar da elaboração, aprovação e acompanhamento dos orçamentos públicos dos municípios. Eu posso ir lá para a Câmara dos Vereadores e falar, eu quero saber como está sendo votado o orçamento, eu quero opinar sobre o orçamento, eu quero acompanhar a execução do orçamento. A Constituição garante esse direito a gente. Então, assim, cada vez mais, os conselhos de saúde, conselho de educação, conselho de assistência, os conselhos que têm sociedade civil com assento, que esses conselhos sejam fortalecidos, que esses conselhos possam atuar e fortalecer as políticas públicas. Porque, vindo do governo, a minha perspectiva não é boa. Vai ser um ano de muita recessão, de muita dor e muito sofrimento para a população brasileira. Isso eu acho que é bom a gente trabalhar nessas alianças, a gente começar com certeza. Do lado, a gente ter porque é possível. Empatia, entender que esse é o momento, porque o que vale no mundo são pessoas. Pois e essa ideia da economia solidária, né, Carla? Em vez de, por exemplo, presente, tem que comprar um presentinho, compra de um pequeno artesão. Claro, ter consciência. Vamos fortalecer essas pequenas redes. Aprender com muitos países que é você consumir aquilo que é produzido no seu entorno também, porque você produzir do cara que tem a lojinha ali embaixo, do cara que tem
uma coisa, uma horta no estado perto do Rio de Janeiro, é você aprender a consumir do pequeno, porque os grandes, de uma certa forma, eles sobrevivem, eles têm poder, eles têm caixa, eles têm estoque, mas o pequeno produtor, o artesão, a pessoa que vive da economia dele ali, do dia a dia, é quem você precisa consumir nesse momento. Então, eu tentei, nesse período da quarentena, consumir dessas pessoas. Então, eu comprei, eu fiz os meus pedidos de horta do carinha da feira, ali debaixo da minha rua, que a gente... Foi alguém lá e pegou o telefone de todas as barracas da feira, então tinha o cara da fruta, do peixe, do então a gente pedia dessas pessoas, do bolo C, das pessoas que fazem de alguma forma, do pipoqueiro, da própria do colégio. Você imagina um pipoqueiro que vem de viver pipoca, o cara não tem mais colégio, o cara não vende nada. Entendeu? Então, compro churros para o aniversário. Então, o mínimo que a gente puder fazer para pensar nessas pessoas e consumir dos pequenos e do entorno de onde você mora, você já está fazendo um monte. Porque se você fizer o cara de Laranjeiras, vamos falar de bairros, né? Não vamos nem falar de cidade, mas eu da Gávea, o cara de Laranjeiras, outros de Bangu, outros sei lá de onde, você consegue manter o mínimo daquele caixa do seu entorno funcionando. Quando você vai e compra dos grandes, você aniquila essas pessoas em volta de você no momento de pandemia, porque essa pessoa não tem para quem vender, né? Então, assim, eu nesse período eu procurei fazer isso. A loja do bairro, tá vendo? A feira. Já na China produtora, já no caminho da economia geral, né? Pensando no... Mas é isso mesmo. No bairro, mas é isso. Se você pensar no seu bairro, cada um pensar no seu, a gente já está meio caminho andado, né? Acabaram as perguntas? Sim. Depois a gente tem muita gente elogiando horrores o trabalho. Deixa eu ver aqui. Vou agora baixar aqui, porque eu fui recebendo aqui da Ju, né? Então agora vamos aqui para o lado. Se eu acho alguma pergunta extra. Mas basicamente foram essas. As pessoas tinham muita curiosidade de entender o trabalho da Tereza, saber como é que ia ser e se vai continuar. Eu queria que a Tereza falasse como é que as pessoas podem encontrar ela, qual é o seu Facebook, ou se você tem Insta, para as pessoas passarem a seguir você, Tereza. E se você resolver continuar com esse projeto, porque eu acho que, assim como a nossa economia vai demorar a se equilibrar de novo, né? Eu acho que não é o fim do mundo, mas a gente vai passar um pouco o pão que o diabo amassou, né? Porque viver uma pandemia com uma desorganização, sem ministro da saúde, uma guerra de comunicação, é muito difícil até a gente se recuperar. Então, era legal você botar aí, falar para todo mundo onde as pessoas te encontram. Pois é, o projeto está parado, né? Acho que a gente encerrou um ciclo, mas eu não estou prestando conta, o Face dele ainda está funcionando, que é Quarentena Sem Fome. No Instagram, ele é Projeto Quarentena Sem Fome. Bacana. Meu Face pessoal é Tereza Cosentino, né? Cosentino, Cosentino. E a minha empresa, onde eu tenho consultoria, chama-se Certitudo, que é certeza em latim, né? Fugindo dos nomes em inglês, eu quis botar o nome da nossa raiz, né? Da raiz do português, que é o latim, né? Então, certitudo é certeza, né? E brinca com tudo certo, né? O Certitudo, tudo certo. Então, Certitudo Consultoria, tem Instagram e vai ter Facebook em breve, né? Então, é um pouco isso. Agradecer muito vocês duas. Carla sabe a enorme admiração que eu tenho por ela, que eu sempre falo quando eu encontro, ela sabe disso. Não é novidade para ela, né? Super gestora, super pessoa, né? Cláudia, prazer te conhecer hoje. Agradecer as pessoas. São tantas, eu estou vendo aqui Karine, Sérgio, Evaldo, Tatiane, foram pessoas, Silvana, foram pessoas do projeto Quarentena Sem Fome, são os meus produtores autônomos. A vocês, 12,
Luiz, Naira, Silvani, Márcia, as duas são Márcia e Cristina, a de Caxias, a de Copacabana, Naira, a Nádia, a todas vocês, um grande beijo. Eles me agradecem muito, na verdade, eu que tenho que agradecer. Se eu encontrasse 12 malucos que trabalharam 105 dias sem parar, que a gente entregou a refeição de segunda a segunda, sem intervalo. Lembro. Se eu não encontrasse esses 12 malucos que quisessem trabalhar, não adianta nada eu inventar o projeto. Então, eu que agradeço a eles e a população em situação de rua, que recebeu comida de qualidade, bem feita, feita no dia, sempre com proteína animal, com legumes, uma dieta, não tinha nutricionista não, mas a gente tentando sempre fazer um cardápio variado e balanceado, e eles sempre com muito carinho. Páscoa, todos eles, por exemplo, levaram chocolate para as pessoas, entendeu? Isso tudo deles, não tinha a ver com o projeto. Não passei um dinheiro a mais porque era Páscoa. A vontade deles, né, em retribuir para aquelas pessoas e levar para aquelas pessoas. Todos eles, no último dia, levaram um bolo, um doce, alguma coisa para encerrar o ciclo. Então, para todos vocês 12, tem muitos aí me assistindo, um enorme beijo. E a maioria deles nunca viu minha cara. Que fofo. Tudo isso foi feito dentro do meu quarto, que eu sou grupo de risco. Então, a maioria deles nunca viu o meu rostinho. Então, eles estão conhecendo fisicamente hoje, né? Por essa live. Muito obrigada a vocês. Eu queria falar uma coisa, Terezinha, querida, lhe agradecer de coração por você ter participado da nossa live. Ela vai estar no nosso Insta, ela vai estar na plataforma, no Face. E eu queria só dizer uma coisa que você me elogiou tanto, e como você falou em 2 Márcias, eu quero dizer que toda a prestação de contas do Teatro Municipal tinha um anjo da guarda, que é uma controller maravilhosa, que é a Márcia Eltz, e tinha a Associação de Amigos do Teatro Municipal. Então, eu tinha também um suporte, tudo bem, eu trabalhei, conhecia tudo, mas eu tinha uma equipe tão legal que cuidava... A Márcia era o máximo. A Márcia é um tesouro. E como você falou em 2 Márcias, eu falei, gente, isso é um sinal para mim que eu tenho que aproveitar esse momento e agradecer também a Márcia. E agradecer a Cláudia, minha parceira, amiga querida, e dizer que é sempre uma alegria estar aqui quinta-feira e conversar com mulheres que constroem o nosso país. Você é uma delas. Muito obrigada. Para a gente, aproveita o carro assim, entro de carona neles. Foi um prazer te conhecer, Tereza. A Carla sempre falando muito bem do seu trabalho e de toda a sua parceria com ela durante esses anos. Eu e Carlinha, a gente tem esse sonho, né, de dividir conhecimento, de promover as mulheres, de incluir todas as diferenças aqui na nossa plataforma. E esse canal que a gente está abrindo de encontros toda quinta-feira é para isso, é para, né, botar o foco, a luz em mulheres como você, que fazem um trabalho incrível. Então, assim, como mulher, cidadã, mãe, guerreira, trabalhadora, como nós todas somos, fico muito honrada com a sua presença. Dizer para todo mundo, divulguem nossas lives, ajudem a gente a promover esse encontro. A gente vai estar aqui quinta-feira que vem novamente, Mulheres Mix convida, para conversar com mais uma mulher incrível, agradecer a Carla, a Juliana, nossa produtora, que nos ajuda, assim, uma relação, joga em todas as pontas. Eu aprendi uma coisa muito importante nesse período da quarentena, que eu já sabia, mas que me mostrou, é que nada, absolutamente nada, por mais que a gente brilhe sozinho, nada é feito sozinho. A gente, alguém tem que botar o foco na gente. Então, pessoas que, de alguma forma, na minha vida profissional, pessoal, me ajudaram a brilhar, onde quer que seja, e me ajudaram a concluir e conquistar os espaços que eu conquistei, inclusive Mulheres Mix. Obrigada, Juliana, Carla, Paula, que foi nossa parceira, as pessoas todas que estão com a gente. Obrigada, Tereza, foi um prazer enorme. Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada. Tchau, queridas. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Tchau.